Graça e paz, pessoal. Bom dia que o galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs são devocional, uma reflexão aqui na palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Máximo 10 minutinhos. Você pode curtir, compartilhar e o galo está cantando. Amém? Vamos lá. Hoje o nosso texto está continuando a sequência. Hoje está no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Então vamos ao contexto, que eles tiveram esse recenseamento, e Belém era não dava nem para ser uma cidade, praticamente, né? Naquela época ela era bem pequenininha. Então eles saíram da Judéia, da Galileia, de Judéia ali, onde eles moravam, e foram para Belém, porque José era da casa de Davi. Ele era da linhagem de Davi, e Davi era de Belém. Então tinham que ir para aquela cidade para poder ter o recenseamento, porque o imperador solicitou isso para poder cobrar os impostos. Então a cidade estava cheia, Belém, porque era pequena e tinha muita gente, então não tinha lugar para hospedar-se. Então naquela cidade, provavelmente, se tivesse uma hospedaria assim, seria uma ou duas, talvez poucas. Então possivelmente eles estavam na casa de algum parente, de alguém que poderia recebê-los, e não tinha mais um quarto. Então onde eles puderam ficar ali é onde estavam, onde seria um lugar destinado aos animais. E o que eu entendo com isso que o Senhor traz para minha mente hoje é que muitas vezes nós esperamos coisas que o Senhor faça de formas grandiosas, que faça de uma maneira inimaginável para nós, e Ele provavelmente vai fazer algo simples. Todos aguardavam a vinda do Messias, do Salvador, em algo grandioso, que nascesse dentro de um palácio, que viesse coberto de ouro. E não, o nosso Salvador veio de forma simples, cumprindo as promessas. Se não me engano, em Malaquias dizia que ele nasceria em Belém. E o Senhor permitiu acontecer tudo isso daí para que eles fossem para Belém. Não teria o porquê eles irem para lá para para ter Jesus, se não fosse essa solicitação do imperador para todos irem para sua cidade natal para poder fazer o recenseamento. Então, muitas vezes nós esperamos que o Senhor se manifeste de forma gloriosa, de forma estrondosa, que Ele venha falar conosco em voz audível, que envie um anjo, enfim, de maneira sobrenatural, astronômica, né? E muitas vezes Ele vai falar conosco no simples, na hora que nós estamos lendo a Bíblia, na hora que nós estamos tendo o nosso momento devocional, na hora que nós estamos tendo o nosso tempo com o Senhor de oração. Ele vai falar conosco de forma simples, vai colocar diretamente no nosso coração, na nossa mente. E dificilmente, poucas vezes, provavelmente, você vai ouvir uma voz audível do Senhor. Eu particularmente não tive essa oportunidade ainda, essa graça. É algo que eu desejo, mas não é algo que tome o meu coração, porque eu sei que o Senhor está aqui a todo tempo. Eu não preciso ouvir a voz audível dele para saber que ele está falando comigo. E nós temos que continuar buscando o Senhor nas coisas simples, nas coisas ordinárias, no dia a dia, e
dessa maneira ele faz do ordinário o extraordinário. A maneira sobrenatural que ele vai falar conosco já é, mesmo nessa maneira simples de falar ao nosso coração, colocar a vontade dentro do nosso coração, responder a nós na sua palavra, isso já é sobrenatural. Ives, todas as vezes que eu estiver lendo a Bíblia, então ele vai falar comigo? Não. Mas nós temos que ser intencionais e sempre estar lendo, todos os dias ter contato com a Bíblia. E conforme nós vamos lendo, nós vamos tendo revelações. O Espírito Santo vai nos revelando e falando conosco todos os dias. O Senhor está nas coisas simples. E aqui tem o cuidado, o zelo e o amor da mãe por Jesus, de Maria por Jesus, aqui quando envolveu em panos e o colocou na manjedoura. Esse simbolismo de envolver em panos declarava o amor e cuidado que ela teria com esse bebê, que ela já o amava. Então nós temos que ter o zelo e o cuidado com as coisas do Senhor, nas coisas simples. Então nós temos que buscá-lo nas coisas simples, na oração do dia a dia, na leitura da palavra, em tudo. E com essa simplicidade que Jesus nasceu, é isso que ele vem nos ensinar. Ele está no nosso dia a dia, ele está no ordinário. Ele veio para nos mostrar, para nos dar acesso ao Senhor diretamente, ao Senhor através dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Somente ele é o acesso, não existe nenhum outro caminho, nenhum outro pedágio, não existe nada além de Jesus para se chegar ao Pai. E então é isso que nós devemos buscar, a simplicidade, as maravilhas do Senhor, o sobrenatural do Senhor está no simples aqui. Conforme nós estivermos buscando sempre o simples, ele vai nos agraciar com as coisas. Sinais e maravilhas acontecerão enquanto nós estivermos fazendo o simples, enquanto nós estivermos buscando ele diariamente, em todo o tempo. Amém? Então, que o Senhor te abençoe, te guarde e continue fazendo intencionalmente o simples, o básico do dia a dia, leitura da palavra, oração, tempo com ele, jejum, comunhão, servir na igreja local. Isso é o que chama a atenção do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Um excelente dia, um forte abraço e um grande beijo no seu coração. E até amanhã.